Olá, eu sou o Fábio Tavares e eu recebi uma pergunta. Quanto que eu devo investir em anúncios, né? Quanto que eu devo investir, por exemplo, no Facebook? Eu recebi essa pergunta da Raquel através da nossa lista VIP aqui no WhatsApp oficial, no meu WhatsApp oficial, mas eu tenho recebido muitas perguntas parecidas, muitas perguntas como essa, dúvidas sobre valores e dúvidas sobre investimento. Então, deixa eu tentar contribuir. Eu acho que essa resposta ela pode parecer complexa, mas eu gosto ela pode na verdade ser complexa, mas eu gosto de simplificar na minha vida as coisas. Então é o seguinte, se você vai investir, esse valor que você vai investir, hoje ele está em algum lugar. Aonde ele está esse valor? Ou ele está debaixo do colchão, você está guardando lá um dinheirinho, ou ele está na conta corrente. Por exemplo, nesses dois casos você não está tendo retorno nenhum de investimento. Pelo contrário, você está perdendo dinheiro porque como existe uma inflação, você não está tendo nem o retorno da inflação para você não perder dinheiro. Se ele está numa poupança, você está ali tendo 0,5, 0, alguma coisa, não muito mais do que isso. E ele só também faz com que você não perca o seu dinheiro, porque o valor bruto ali, ele está também sendo impactado pela inflação, tá? Se você coloca em algum fundo de investimento, em alguma aplicação, você está tendo um rendimento acima aí da inflação, você está ganhando um pouquinho mais, né? 0,9, 1%, 1, alguma coisa, um pouquinho mais. Ah não, Fábio, se meu dinheiro está imobilizado, ele está num imóvel, eu tenho 250 mil que está no imóvel, 200 mil no imóvel. Esse imóvel está alugado e eu ganho, por exemplo, 1.200 de aluguel, tira 200 de IPTU, taxa de não sei o que, sobrou 1.000, então você está ganhando 0,5%. O que eu quero dizer é o seguinte, em algum lugar, estou tropeçando aqui, em algum lugar o seu dinheiro está e ele traz um retorno, pode ser péssimo esse retorno, pode ser um pouquinho melhor, mas não muito diferente do que esse que eu falei na maioria dos casos, salvo exceções. E se você investe em anúncios, por exemplo, você consegue medir quanto você vai ter de retorno. Então, por exemplo, você fez anúncios e você definiu que vai gastar R$1.000 por mês lá em anúncios no seu consultório para iniciar isso aqui. Se você investir 1.000, você consegue medir quanto que isso trouxe de retorno. Como que você deve fazer isso? Se você já não faz, você deve obrigatoriamente ter no seu script, né, que é o passo a passo ali da sua funcionária, da sua recepcionista, e seu também, ou não, e seu, quando o paciente chega e você deve ter a informação, como você conheceu a gente, e você anota isso. Então, vamos supor, estamos fazendo uma simulação, que desses R$1.000 que você investiu no Facebook, trouxeram tratamentos em R$5.000, trouxeram 5 pacientes que fecharam cada um tratamento de R$5.000, ou trouxeram 10 pacientes de R$500, não importa, é só uma simulação, trouxe R$5.000. Vamos supor também que você tenha um retorno, né, um resultado, uma margem líquida de 40% nesses R$5.000, que seja o seu resultado líquido. Então você teve R$2.000 de resultado. Eu investi 1.000 e trouxe 2.000 para mim de resultado líquido, que equivale, neste exemplo simulado, de 100% de retorno. Aí a pergunta é, em algum lugar que você tenha esse dinheiro, vai te dar esse retorno de 100%? Não, ou dificilmente isso vai acontecer. Não, poxa Fábio, mas essa simulação que você fez é muito exagerada. Olha, toma cuidado, pode não ser exagerada, mas vamos lá, eu estou iniciando, Fábio, eu não tenho experiência ainda, eu não vou conseguir ter esse retorno. Ok, que você tenha um retorno em vez de 100% de 50%, de 40%, de 20%, de 10%. Se você tiver um retorno de 10%, ou seja, você investiu 1.000 e ganhou 1.100, esse retorno de 10% é 10 vezes maior que se você tivesse o seu valor numa super aplicação financeira, que é te dar um retorno de 1%, que já é difícil de você encontrar no mercado, é 10 vezes melhor. Então, na minha cabeça, e simplificando um pouco, né, iniciando a resposta dessa pergunta que eu recebi aqui da Raquel, é o seguinte, mesmo que você esteja iniciando, mesmo que você não tenha experiência,
é altíssima a probabilidade de você ter um retorno infinitamente maior do que hoje onde está o seu valor. Mas isso tem alguma coisa diretamente relacionada à odontologia? Não. Talvez se você tivesse uma empresa de sapato ou de outra coisa e você também investisse em marketing digital, possivelmente você ia ter a mesma ou parecida proporção de rentabilidade versus o valor investido. Então, essa é uma parte. Fábio, mas como eu não sei ainda, eu não sou arriscado, eu sou mais conservador, eu não quero colocar muito dinheiro, eu não quero colocar 10 mil reais em investimento. Ok, você não precisa fazer isso. Você pode começar com um valor baixo. Se você quer começar com 300 reais, comece. Se você quer começar com 900, comece. Não tem problema. É óbvio que o valor que você está investindo é proporcional ao alcance que você vai ter no seu público e, consequentemente, ao retorno de fechamento em tratamentos, né? A única dica que eu dou, já até falei em outro vídeo isso, mas reforçando sobre o valor investido, já que é o tema de hoje, é divida esse valor durante o mês. A minha sugestão é que se você vai investir 900, deixe lá 30 reais por dia rodando, né? Se você vai investir 1.200, deixe 40 reais por dia e assim por diante. Se você vai investir 300, deixe 10 reais por dia, ok? Naturalmente, quanto maior o valor, você vai ter uma questão psicológica, na minha opinião, aí, né? Porque se você investe muito pouquinho, é tão difícil o retorno que aí às vezes isso te desmotiva, né? Desmotiva. Então, se você pode um pouco mais, arrisca um pouco mais que você vai ver que está super controlado, você não vai estar arriscando o seu negócio, você não está arriscando um carro, um imóvel, nada disso, você está arriscando um valor pequeno e esse arriscando é quase a probabilidade nula de você não recuperar o valor inteiro ou não recuperar esse valor e ainda ter um retorno muito mais alto do que o mercado te proporcionaria. Esse é o segundo ponto. E por último, o que eu ia falar sobre investimento e quanto eu tenho que investir, o retorno, é o seguinte, é o reinvestimento. Mais importante, né, ou tão importante quanto isso tudo que eu acabei de falar, é um reinvestimento, né? Por exemplo, se você teve um retorno, investiu 300 e teve um retorno de 600, na minha opinião pessoal, mas e como a gente lida com profissionais do Brasil inteiro, com experiências diferentes de vida, né? E às vezes até alguma questão familiar impacta no assumir riscos e etc. É o seguinte, se você investiu 300, o porquê que você vai continuar investindo 300 se já te deu o retorno de 600? Na minha opinião, não faz sentido. Em nenhum outro local que você deixar esse dinheiro, ele vai te dar esse retorno. Então, ganhou 600, investe 600 que vai te dar 1.200. Investe 1.200 que vai te dar 2.500 e assim por diante, né? Lembre-se que também, quanto mais você está reinvestindo, né, a curva de alcance ela é sempre exponencial. Por quê? Porque quando você tem 10 pessoas falando de você na internet, elas atingem outras 10, por exemplo, tá? Mas se você tem 1.000 pessoas falando de você na internet, ela atinge outras 1.000 e o resultado de 1.000 é diferente do resultado de 10. O que eu quero dizer é que a curva sempre é exponencial na internet, ou seja, o início é mais difícil, mas conforme o tempo é muito mais fácil o retorno. Se você vencer o início, e é muito fácil vencer o início, você vai ter muito mais resultado no final, tá bom? Então, essa é a dica de hoje. Se você quer receber mais informações, basta você mandar a palavra lista VIP para o meu WhatsApp oficial, tá bom? E você também pode se cadastrar, né, se inscrever e cadastrar o seu e-mail no nosso site, que é o tavaresfabio.com.br. Então a dica de hoje é essa, um abraço e até o próximo vídeo.